Olá, meus irmãos, vamos começar mais uma EBD, depois do Natal, maravilhoso, né, onde nós tivemos aquela pregação muito boa do pastor a respeito de Emanuel, do Emanuel, Deus conosco, amém? E é sobre exatamente isso que nós vamos falar na lição. Vamos estudar um pouquinho melhor a respeito da palavra Emanuel, o que significa para nós essa palavra. Amém? Uma das mais belas profecias de Isaías, lá no livro de Isaías, é a que ele aponta para o maior gesto de amor de Deus para com a humanidade. A vinda de Cristo ao mundo, o Emanuel, o Deus conosco. Diz assim o texto de Isaías 7, 10 a 16. Quando Acaz, disse ainda o Senhor a Acaz, peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal milagroso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acaz disse, não pedirei, não porei o Senhor à prova. Mas disse então Isaías, ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos dois reis que você teme ficará deserta. A profecia foi dada diante de um rei idólatra, Acaz, né? Do reino do sul, o reino de Judá, porque Israel teve uma época na história que se dividiu, né, em dois reinos, logo depois que Salomão faleceu e os filhos assumiram. Então houve um desentendimento e eles então se dividiram. Nós sabemos isso, já estudamos antes, né? Então aqui, para nós entendermos um pouco o que está acontecendo na história, o profeta Isaías aconselhou Acaz, rei de Judá, a buscar um sinal de Deus. Mas o rei já havia determinado no coração dele buscar socorro com o rei da Assíria. Então ele preferiu a ajuda do rei da Síria do que a ajuda de Deus. Isaías então profetizou que uma virgem conceberia e seu filho seria chamado de Emanuel. Ele seria o sinal de misericórdia de Deus a despeito de toda a incredulidade de Acaz. Na providência de Deus, aquele filho, no sentido messiânico, era Jesus de Nazaré. Mas o sinal específico para Acaz, a sua corte, era uma criança não identificada que nasceria de uma jovem mulher conhecida do rei. E aqui, se nós continuamos a ler o texto, no capítulo 8 de Isaías, nós vemos que essa mulher era a própria esposa de Isaías, né? Ela concebeu e deu um filho. Nasceu o filho, então, desse casal. Para cumprimento do que estava acontecendo naquela hora, naquele momento. Né? Antes que a criança alcançasse a idade de discernir entre o bem e o mal,
Rezim e Peca perderiam seus tronos. Ou seja, Rezim era o rei da Síria, ao norte de Israel. E Peca era o rei de Israel. Os dois tinham se unido, né, para atacar o reino do sul, atacar o rei Acás. Né? Então eles Acás estava com muito medo de ser atacado pela Síria e por Israel. Então eles eram inimigos. Ele estava com muito medo que acontecesse isso. Então foi quando o profeta Isaías falou para ele que Deus iria ajudá-lo, mas ele não quis ajuda, né? Porque ele já tinha feito um acordo com o rei da Síria para ajudá-lo. Amém? Então nós vemos que aqui tem uma profecia que a criança, né, antes que a criança alcançasse a idade de discernir entre o bem e o mal, ou seja, essa criança é o filho de Isaías com a profetisa, a esposa dele. Eles eram conhecidos do rei, o rei sabia quem ela era, então ele falou que ia acontecer então dessa criança, antes dela conhecer entre o bem e o mal, eles, o reino do norte, o reino de Israel e a Síria iriam ser totalmente destruídos. Mas como que isso ia acontecer, né? Então, ele estava contando com a Síria. Pessoal, então eu acho que esse acordo que eu estou fazendo com a Síria, Deus vai abençoar e eles vão ser derrotados. Só que não foi bem assim o que aconteceu, né? Então nós vemos aqui que antes que a criança alcançasse a idade de discernir entre o bem e o mal, Rezim da Síria e Peca do Israel perderiam os seus tronos, e Acás começaria a sofrer a depredação de seu aliado assírio. E na verdade, a sua aliança feita com o rei da Síria, logo mais na frente, depois da derrota do reino de Israel e da Síria, pela Assíria, a Síria vem contra Judá, né? Quer dizer, isso acontece mais na frente. Okay? Então Damasco, capital da Síria, caiu em 732 a.C. e Rezim, seu rei, foi sumariamente executado. Quase simultaneamente, Peca, que era rei de Israel, foi assassinado e em seu lugar levantou-se o rei Oséias, aliado dos assírios, por ordem dos assírios. Então, nós vemos o que acontece, né? Assim, o cumprimento da palavra profética ocorreu dentro de 2 anos. 7 anos mais tarde, Salmanaser V, rei da Síria, finalmente tomou a cidade de Samaria, que é a capital de Israel, causando também espanto e terror ao reino de Acás. Não foi senão no reino de Ezequias, então o rei após Acás, que assumiu o reinado de Judá, é que então eles, ou cerca de 10 anos depois, é que a Síria iniciou suas campanhas sistemáticas contra Judá, né? E quase eliminou o reino do sul. Então, ele salva o reinado de Acás por um tempo, né? E quando Ezequias assume, porque daí Acás tinha morrido, e aí quem assumiu foi Ezequias, então aí é que acontece, porque Ezequias não queria saber de fazer acordo com a Síria, né? Então eles são atacados também. Então nós vemos aqui que a promessa se cumpre já ali com aquilo, mas não na pessoa de Jesus, porque Jesus está mais lá na frente. Essa promessa
essa profecia se cumpriu perfeitamente no sentido de ser o Emanuel, Deus conosco, em Cristo Jesus. Não ali naquele. Mas foi só uma coisa que aconteceu para que eles vissem o sinal de Deus, que aquela criança ali que nasceu, de Isaías e da profetisa, que marcaria então a certeza de que Deus estava fazendo aquilo que ele estava, que Deus mandou Isaías profetizar. Amém? Então, continuando aqui na lição, o contexto imediato então da profecia messiânica, a Síria e Israel haviam se unido para subjugar o reino de Judá, o reino do sul. O rei nessa época em Jerusalém era Acaz. Ele era um rei idólatra, então chegando a oferecer seus próprios filhos como sacrifício. Imagine, né? Ele oferecia os próprios filhos como sacrifício a falsos deuses. Ele havia feito aliança com a Síria para se proteger dos inimigos à sua volta. Então o medo do rei levou ele a não confiar em Deus. Então ele não cria em Deus, ele era um idólatra, né? Ele estava servindo a outros deuses, mas mesmo assim nós vemos que Deus tinha um amor muito grande pelo reino de Judá, porque de todo aquele Israel que se dividiu, ainda havia um remanescente ali em Judá que adorava Deus, que tinha Deus, servia a Deus, né? Que adorava o Deus verdadeiro, né? Apesar do rei não adorar a Deus, ser um idólatra. Então Deus abençoa e quer salvar o povo, o reino do sul, o reino de Judá. Amém? Então, nós vemos essa história, esse cumprimento, esse livramento do reino de Judá acontecendo, e o sinal era essa criança, filho de Isaías, com a profetisa, que era a esposa dele, que também era uma profetisa, e eles tiveram essa criança, e com aproximadamente 2 anos de idade, acontece esse livramento de Judá com relação aos 2 reinos do sul, quando a Síria destrói esses 2 reinos. Amém, irmãos? Então houve essa promessa sendo cumprida já logo em seguida, né? Mas vamos pensar um pouco aqui no meio de tudo isso que está acontecendo, no que nós podemos tirar de lição para nós, né? Então, às vezes, o medo, né, esse medo que o rei tinha, também pode acontecer comigo, com você também. Às vezes, certos problemas tão grandes, tão difíceis, tantas coisas que a gente, às vezes, passa na vida, que a gente fica com medo, já não sabe, não tem mais esperança, já não sabe mais como resolver, não é? E a gente, por falta de estar em comunhão com Deus, ou estar em falha com Deus, a gente não lembra do que Deus existe, que Deus está conosco, que Ele está pronto a nos ajudar, que Ele quer nos ajudar a livrarmos do peso, né, da situação, muitas vezes, que nós estamos passando. Porque Deus nos ama, né? Ele está conosco. Então nós temos que aprender essa lição, tirar essa lição para nós também, né? E não simplesmente optar, talvez, não, mas tem um meio, um escape, então eu vou me agarrar a esse escape, e daí se não der certo nesse escape, daí eu vou pensar em Deus, né? Se Deus tiver misericórdia, né, Ele vai livrar você, mas pode ser que Ele deixe que aconteça alguma coisa para que você aprenda que Ele está junto, que Ele está perto de nós, né? Que quando nós precisamos dele, nós podemos orar e pedir a Ele que Ele está pronto a nos ajudar. Então, Ele vai levantar alguém, como foi o caso aqui. Deus levanta o povo da Síria para ir contra o reino de Israel do norte e da Síria, né?
Tem a Assíria e tem a Síria, né? Então não confunda aí, porque às vezes a gente falando assim, os irmãos podem pensar, ele fala da Síria, fala da Assíria, são dois povos diferentes, né? A Síria e a Síria. Amém? Então vamos pensar nessa questão, nesse ponto, é muito importante. Então, além da profecia messiânica do Emanuel, que se cumpriria em Cristo Jesus, que essa profecia se cumpriu literalmente em Cristo Jesus, né? Havia nessa profecia também de Isaías um sentido imediato, que foi, como acabamos de ver, um livramento que Deus estava dando para o povo naquele momento. Mateus capítulo 1, agora no Novo Testamento, nós vamos ver essa profecia, como que ela se cumpre, mas agora no Novo Testamento, né? De forma bem literal, bem completa. No verso 22 de Mateus capítulo 1 diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então esse verso 22 e 23, escrito alguns anos depois que Jesus morreu e ressuscitou, por Mateus, um de seus discípulos, que era testemunha ocular, comprova que havia esse cumprimento da promessa de Isaías. E ele se cumpriu literalmente em Jesus, como Isaías tinha proferido lá no Velho Testamento. Então, isso nos fala alguma coisa que não era algo assim da invenção dos cristãos, que forçaram, né? Que muitas pessoas pensam, não, isso está meio forçado, não era bem isso, né? Então havia nessa profecia o cumprimento imediato na história e depois com o Emanuel, Deus conosco, sendo realmente nos seus detalhes todos se cumprindo aqui. Então, capítulo 1 de Mateus 22 e 23, e lá também em Lucas, né, nós vemos em outros textos também no Novo Testamento, com Paulo, falando a respeito do Emanuel, Jesus, Deus conosco. Né? Então essa palavra, Emanuel, Deus conosco, né, vem do hebraico, nós já falamos isso. Então essa atitude de Jesus, de ser, né, Deus conosco, em Cristo nós vemos essa atitude no amor que ele tinha para conosco, o amor de Deus através de Jesus por nós, né? Então nós vimos o amor de Deus realmente ali em Jesus. Seguindo aqui na lição, Jesus não chamava Emanuel como nome próprio, né? O nome dele era Jesus, que significa Deus salva, né? E Emanuel é Deus conosco. Então ele não tinha o nome de Emanuel. Então você pode dizer assim, então não é o Emanuel. Não, mas Jesus é o Emanuel, Deus conosco, porque a vida dele demonstrou isso, né? A maneira como surgiu o nascimento, um anjo vem, o Espírito Santo, a Maria fica grávida do Espírito Santo, e aí o anjo vem e fala para ela, depois fala com José, e as coisas ficam bem estabelecidas nisso. Então é uma coisa divina, uma coisa extraordinária, não é uma coisa assim comum, você vê, uma coisa extraordinária. E realmente nós vemos o cumprimento de Deus conosco, porque o Espírito Santo é quem engravida Maria, e não José, né? Jesus não somente foi homem, mas estabeleceu morada entre os homens. Essa atitude de Jesus demonstra que o imenso amor de Deus para com a humanidade perdida, que de outra forma jamais entenderia o amor de Deus, né? Então, ele se tornou como um de nós e nos amou para que nós o amássemos e fôssemos definitivamente dele. Jesus não se chamava Emanuel como nome próprio, mas vários textos bíblicos apontam
para ele como sendo designado por esse nome como aquilo que ele de fato é, Deus conosco. Amém? Então esse nome designa sua missão entre a humanidade, de fazer Deus estar com a humanidade, de habitar entre os homens. Então Deus veio habitar entre nós. Deus estava conosco na pessoa de Jesus Cristo, literalmente. Né? Então mostra a natureza divina do Filho de Deus como sua obra messiânica da graça, habitando entre os homens e ao mesmo tempo significando que porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9 fala isso. Então Deus se humilhou. Ele é Deus infinitamente santo, em quem não há escuridão. Deus é luz, nele não há treva alguma. 1 João 1,5 fala isso. Mas ao mesmo tempo assumiu a condição humana com todas as suas contingências e dificuldades, né? Como nós humanos temos. Então, portanto, Deus não enviou o Emanuel contra nós, mas a nosso favor, demonstrando seu grande amor, ainda sendo inimigos de Deus, porque estamos em pecado, sendo humanos, estamos em pecado, mas Deus nos amou e fez alguma coisa para mudar isso, e na pessoa de Jesus nós vemos a solução para isso, né? Então somente Deus poderia tirar força da fraqueza. Deus enviou o Emanuel de uma mulher. Nos tempos antigos era sinal de fraqueza, então a mulher era sinal de delicadeza até hoje, né? A gente vê assim, mas é fraca, a mulher é fraca, não se pode, Deus não podia usar a mulher assim, não podia, porque já era um símbolo de fraqueza, né? Então, nós vemos também que Deus conceberia sem ajuda, Jesus nasceu sem a ajuda de um homem. Foi o Espírito Santo que concebeu Jesus em Maria, né? E usou uma mulher frágil, né? Um ser humano frágil, né? Até esse ponto, tá? Nesse sentido a gente vê assim, o amor de Deus sendo demonstrado. Amém? Vamos pensar um pouco aqui também nisso que nós estamos conversando. Então Deus assumiu a condição humana e por isso podemos extrair dois princípios fundamentais disso daí. Ele valorizou a humanidade e ensinou o que é ser verdadeiro humano segundo a vontade, sua vontade. Amém? Então Jesus valoriza a humanidade. Quando nós temos Jesus no nosso coração, Deus nos valoriza. Ele olha para nós não como fracos, como qualquer, como filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Então nós somos importantes para Deus, né? Então não é meramente um ser humano qualquer, né? E ele nos ensinou também que nós somos humanos segundo a sua vontade, né? Em Jesus, quando nós aceitamos Jesus no nosso coração, agora nós somos não mais nós mesmos, mas não fazemos mais a nossa vontade, mas estamos fazendo a vontade de Deus. Então Deus nos valoriza muito nesse sentido, ele leva em conta muito isso, né? O fato de nós buscarmos a Deus, estarmos ainda em sofrimento, ainda que pecando uma vez ou outra, Ele está pronto a nos perdoar, porque Ele vê o esforço, Ele vê essa vontade de querer crescer espiritualmente. Então é isso que é muito importante para Deus, né? Então aqui nós vemos Deus conosco, mas nós podemos ver um outro aspecto aqui do Emanuel da seguinte forma, olhando para o futuro agora, né? Então, ele esteve com Israel, apesar de todos os problemas que o povo de Deus teve para permanecer fiel à aliança, com tantas oportunidades que tiveram de experimentar sempre de novo a misericórdia e bondade do Senhor e reiteradamente optarem pela desobediência, né?
Volta e meia eles desobedeciam a Deus e Deus tinha que corrigir eles e tal. Desobedeciam a Deus muito. Então ele permaneceu fiel à aliança, porque Deus fez uma aliança com o povo de Israel. E ele, apesar dos homens, ele não desistiu. Ele cumpriu essa aliança. Então o povo quase foi dizimado, mas ele prometeu que um resto, um remanescente que brotará no tronco de Jessé, Isaías 1:11 fala isso, simbolizando o Messias, o Emanuel, que sobreviveria a todas as destruições e catástrofes. Portanto, apesar de não merecerem, ele cuidou e esteve com seu povo por amor a toda a humanidade, né? Porque Deus nos amou primeiro, né? Nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então somos mais do que felizes se assim o fizermos, né? E lá em Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Amém, irmãos? Então esse é o Jesus, o Deus conosco. Ele está conosco. Então nós vimos que ele esteve com Israel e ele está conosco. No Emanuel se cumpriram todas as profecias bíblicas sobre a vinda do Messias. Ele é o Cristo enviado de Deus para salvar a humanidade sofredora. Emanuel é a garantia de que assim como foi o povo de Israel, ele também está conosco como prometeu. Lá em Mateus 28:20 diz assim: os irmãos podem, os textos que a gente vai mencionando aqui, os irmãos abram aí na palavra de Deus e verifiquem se esses são os textos que nós estamos dizendo está aí, não é? É importante aqui. Então, Mateus 28:20, o último versículo de Mateus, né? Diz assim: ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, aqui é Emanuel. Estarei com vocês, Deus conosco. Deus conosco. Ele estará conosco até o fim dos tempos. Amém? Então, quer dizer, apontando para frente. Lá atrás, com Israel, quando ele esteve aqui e para frente, depois dele, que é os dias de hoje, ele está conosco, Jesus está conosco. Então ele deixou dito isso. Então assim se cumpre em nós a promessa messiânica de que ele de fato estaria conosco. O apóstolo João escreveu que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1:14, diz isso. Nós vamos ver mais um texto em Romanos 8:11. O verbo habitar, aqui nesse texto de 1 João, dá o sentido de Emanuel, que quem habita é quem está junto, né? Então, está entre nós, né? Então, esse Deus conosco pode ser dito de diversas formas, como agora nós lemos, que ele habitou entre nós, né? Então está conosco. Então o verbo habitar utilizado por João tem o mesmo sentido que o Emanuel utilizado por Isaías, né? O profeta Isaías, ou seja, Deus agora habita definitivamente entre seu povo por meio de Cristo. Olha que coisa que a gente às vezes não para pensar, né? O povo não tinha um Messias, não tinha assim alguém para ver Deus conosco, né? Eles viam os milagres, eles viram no passado coisas maravilhosas que aconteciam, viam os livramentos de Deus, mas aqui em Jesus nós vemos uma pessoa, um ser humano, que era o próprio Deus, né? Então, imagine, o privilégio que vamos ter um dia de ver o próprio Jesus também, né? E aqueles que tiveram quando ele esteve aqui. Então, o
povo, definitivamente entre seu povo por meio de Cristo e de seu sacrifício na cruz. Né? Romanos 8, 11 diz o seguinte: E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do Espírito que habita em vocês. Então agora, com a ida de Jesus para os céus, nós temos o Deus conosco na pessoa do Espírito Santo. Amém? Então, ele estará conosco. Né? Ele falou, estarei com vocês, eu vou, mas vou mandar o Espírito Santo que vai estar com vocês. Então, nós temos entre nós, Deus entre nós, agora na pessoa do Espírito Santo. Ele habita, e não é só do lado ou habita próximo, ele está dentro de nós. Então, ele nos convence do pecado, ele é que nos acende aquela luzinha assim quando a gente está fazendo alguma coisa errada. É aquele que aceitou Jesus no seu coração, que recebeu o Espírito Santo, sente isso, né? A voz do Espírito Santo falando a nós. E em terceiro lugar, ele estará conosco. A presença do Emmanuel não foi somente uma realidade passada ou no presente, mas é a garantia de que também no futuro e para todo sempre o Senhor estará entre seu povo, não apenas espiritualmente, de forma limitada pelas contingências humanas, que nós somos limitados, mas também com toda a sua força e esplendor. Apocalipse 21, 3 fala isso. Vamos ler aqui rapidamente, 21, 3. Diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então nós estaremos definitivamente para sempre na presença de Deus, como é o objetivo final das nossas vidas, né? Quando nós vencermos a morte em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então vamos pensar agora nessa terceira parte da lição, recapitulando rapidinho para nós. Se Deus é presente conosco, isso implica que devemos ser o quê? Se você tem Deus conosco, isso implica uma responsabilidade tremenda, certo? Você não é mais um pecador, uma pessoa que faz o que pensa, né? Agora nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós temos Deus dentro de nós. Então isso requer uma responsabilidade tremenda. Nós somos imitadores do caráter de Cristo. Então nós temos que mostrar isso para o mundo. Então a responsabilidade, irmãos, sobre nós é grande. Nós somos falhos, sim, podemos errar em algumas situações, mas não pode ser errando o tempo todo. Nós temos que cair em si, pedir perdão, e o Espírito Santo nos levanta e nos mostra, e assim nós vamos crescendo. Então esse que é o ponto que fica aqui com relação para nós dessa lição também nesse sentido. Então ele está com a igreja, ele esteve com o povo de Israel, ele está com a igreja ao longo da história, e por fim ele estará plenamente com todos os redimidos e salvos no novo céu e na nova terra. Amém? Então o nascimento de Jesus traz consigo todo o cumprimento das profecias messiânicas, desde os livros de Gênesis a Zacarias, que são vários versículos e textos em Salmos, nós vemos isso, que falam a respeito do Messias, do Deus conosco, do Emmanuel, né? Em número de mais de 300 vezes aparece no Velho Testamento. Portanto, o Emmanuel traz uma carga divina tão grande que alcançou seu cumprimento salvífico em Israel e em toda a humanidade carente de Deus. Mas a maior garantia de sua vinda ao mundo é que ele continua conosco e estará por toda a eternidade, quando seremos levados junto dele. Amém? Vamos orar?
Senhor, obrigado, Pai, por essa lição, Senhor Deus, maravilhosa, do culto que nós tivemos no dia 20 de dezembro lá, pastor falando sobre Emmanuel, Senhor Deus, o Deus conosco, Senhor Deus. E obrigado, Pai, porque nós podemos ter a certeza de que nós somos teus filhos, com a presença do Espírito Santo em nós, Senhor Deus, e a fé de que estaremos, Senhor Deus, um dia junto com Ele lá no céu, Senhor Deus. Ó Pai, obrigado pelas suas promessas que sempre foram cumpridas e temos a certeza que serão cumpridas, Senhor Deus, em nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, que essa lição marque em suas vidas, agora que nós estamos nesse espírito natalino e que vamos entrar num novo ano, né? Agora, em seguida, pense como que você quer que esse novo ano seja para você, né? Assim, relaxadamente, vivendo espiritualmente relaxado, sem se preocupar, né? Não é assim que Deus quer, né? Às vezes Deus nos puxa a orelha para que nós voltemos para onde Ele quer que estejamos, né? Não é Ele que tem que nos servir, mas nós é que temos que servi-lo. É isso que tem que acontecer. Então, é que esse ano novo que se aproxima, estejamos focados. Aconteça o que aconteceu, a tragédia que vier, essa pandemia, se vier outro, que estão falando que está para vir outro, amém. Deus está conosco. Vamos ter vitória. Amém, irmãos? Até a próxima aula. Deus abençoe.